tua glória, Senhor amado. Aleluia. Obrigado, Jesus. Deus santo. Bendito tu és. Olha Deus, amém? Como estamos? Vamos abrir as nossas Bíblias, antes de mais nada, e vamos ler a palavra do Senhor. Lucas, capítulo número 12. Lucas, capítulo número 12, verso número 24. Lucas 12, 24. A palavra de Deus vai nos dizer da seguinte maneira: quando você encontrar, pode dizer amém. No nome de Jesus. Te louvamos, exaltamos o teu nome. Lucas capítulo 12, verso número 24. Amém? Amém. Considerais os corvos, que não semeiam e nem colhem, não têm despesas, nem celeiros, enquanto mais valiosos sois vós do que as aves. Amém. Pai amado, irmão Deus do céu, Senhor, invocamos o teu nome nesta hora, Pai. Invocamos a presença do teu Santo Espírito sobre este lugar, meu Deus. Senhor, invocamos a tua glória sobre nossas vidas, meu Pai. Senhor, que tu venhas glorificar-te de uma maneira extraordinária nesta noite, Senhor, com aqueles que estão aqui, Senhor, e com aqueles que também irão participar da transmissão, meu Deus. Senhor, que tu venhas nos dar sabedoria, que tu venhas nos dar entendimento, que tu venhas nos dar graça, Senhor, no que diz respeito à tua palavra, Pai. Que teu Espírito Santo seja ministrando esta palavra. Que a tua palavra ela venha do alto. Que não seja aquilo que nós desejamos falar, mas sim, Senhor, o que tu desejas falar para as nossas vidas, Pai. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Pode sentar-se em nome de Jesus. Outro dia nós estávamos vendo algumas coisas junto com a pastora e ali apareceu algo bastante interessante, de algo que muito pouco se fala, ou praticamente eu nunca ouvi ninguém, sinceramente, pregar sobre os corvos, que são umas aves que estão descritas na Bíblia. E o próprio Senhor Jesus vem nos dar esse exemplo dos corvos, para nós mostrar o cuidado que Deus tem de cada um de nós. Por isso é também que em Mateus capítulo 6, no verso número 33, ele disse que é para nós buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas então serão acrescentadas. Então o primeiro que nós temos que fazer é buscar o reino do céu, é buscar a presença de Deus sobre nossas vidas, é honrar a Deus com a nossa adoração, com a nossa vida de santidade perante o Senhor, é estar permanentemente na presença do Senhor. Às vezes eu fico pensando quando algumas pessoas vão começar uma oração e dizem: Senhor, queremos entrar na tua presença. Espera lá, então quer dizer que saiu da presença do Pai. E a vida do cristão é uma permanente presença de Deus sobre nós. Mas também nós devemos de permanecer debaixo da presença e da proteção de Deus. Ora, se Deus está dizendo que Ele cuida dos corvos, e o próprio Senhor Jesus está dizendo: pois quanto mais valiosos sois vós do que as aves. Valemos mais do que as aves. Por quê? Porque o Senhor Jesus entregou a sua vida por cada um de nós. Então o tema nesta noite que nós queremos falar é: por que Deus usou os corvos? Por que Deus utilizou os corvos e ficou narrado nas páginas das Sagradas Escrituras aquilo que os corvos fizeram? Por que Deus escolheu eles? O que Deus quer nos ensinar através destes pássaros? O que Deus quer falar conosco através deles? Nós, para começar, vamos a Gênesis capítulo 8, verso número 7.
Donde? Ali a palavra de Deus está falando do dilúvio. O dilúvio diz a palavra de Deus que ele começou, ou veio aquela destruição em massa sobre a face da terra, por a desobediência e pelo o pecado da humanidade. Mas tem algumas coisas interessantes que não podemos continuar em frente sem antes falar. Deus viu que Noé era um homem justo e íntegro diante da sua presença e nas suas gerações. Noé vinha de uma geração de justiça. Ele era neto de Matusalém, ele era filho de Enoque. Enoque, a palavra de Deus diz que ele caminhou com Deus e Deus o arrebatou, o tomou para si mesmo. Então ele vinha de uma linhagem que sabia o que era servir a Deus, e ele não se desviou, ele não se afastou nem à direita nem à esquerda. Então a palavra de Deus vai dizer que ele era um homem justo e íntegro em todas as suas gerações. E Deus vai olhar para Noé e vai dar uma ordem para Noé dele construir a arca, para ele poder então fugir ou ser salvo daquele dia do Senhor que vendria sobre a face da terra. A palavra de Deus, quando ela fala do dia do Senhor, ela está falando do dia de juízo, está falando do dia de angústia, de tribulação sobre a face da terra. Então Deus escolhe Noé, escolhe a sua família para quê? Para salvá-lo, para resgatá-lo, para perseverar a raça humana. Ele vai escolher a Noé para construir uma arca contra tudo e contra todos. A população daquela época, os que habitavam o mundo conhecido daquela época, que era lá no Meio Oriente, todos se levantaram contra Noé, zombando, rindo dele, pois não acreditaram naquilo que Deus tinha falado. Noé vai construir a arca, e isso nos dá uma base para nós também poder falar de que a igreja vai ser resgatada antes de que o dia terrível do Senhor venha sobre a terra, que é o arrebatamento da igreja e que é a tribulação que se aproxima. Hoje, mais que nunca, com a morte do Papa, todo mundo fala do anticristo, todo mundo fala do falso profeta, todo mundo fala da besta, mas ninguém fala de arrependimento, de salvar-se. Qual é a arca que nós temos para poder salvar-nos? É a igreja, é Jesus Cristo, é receber em nosso coração, é viver a vida de acordo que possamos agradar a Deus em todos os nossos dias. E veio aquele grande dilúvio sobre a face da terra. Veio aquele grande dilúvio sobre a face da terra. Matou absolutamente tudo que tinha, a não ser aqueles que estavam dentro da arca. Noé, sua família, 8 pessoas e os animais que ele tinha colocado ali dentro, um casal de cada espécie. Esses foram os que foram salvos. O mundo conhecido da época ficou totalmente alagado, ficou debaixo d'água. E essa história, que para muitos pareceria ser uma fantasia, ela não está somente na Bíblia. Tiveram outros homens da antiguidade, como os babilônios, como os próprios incas aqui da Sudamérica, que eles relatam que num determinado tempo da história a terra ficou debaixo da água. Foi o juízo de Deus, foi o chamado de atenção de Deus para o homem, para deixar ali registrado de que os juízos do Senhor são sérios e de que quando Deus fala que vai fazer, Ele faz. Então, amados, veio as águas, ficaram todos inundados, salvo Noé e todos os animais que estavam ali com ele. Ali Noé ficou e dentro de 40 dias ele vai abrir a arca para ver como está. A porta, uma janela da arca em cima da arca. Porque a porta, quem fechou da arca foi Deus. E também aí nós temos um ensinamento.
Quando a igreja seja levantada da terra, a porta da salvação aqui sobre a face da terra, através da graça de Deus, vai ser fechada também. E foi Deus quem fechou a porta pelo lado de fora, para que Noé não abrisse. E no versículo número 7, nós vamos encontrar aí a presença do corvo. O mundo inteiro estava todo alagado. Noé então vai tomar um corvo, e diz a palavra de Deus no versículo número 7 de Gênesis, capítulo número 8 de Gênesis, que enviou um corvo que ia e vinha, e não deixou de ir e vir, até secarem as águas que estavam sobre a superfície da terra. E para ver se haviam diminuído as águas da superfície da terra, também enviou uma pomba adiante dele. Mas a pomba não achou lugar para poder pousar e voltou a ele a água, porque as águas ainda estavam sobre a superfície da terra. Então Noé estendeu a sua mão, tomou ar e recolheu consigo na água. Dois animais, um corvo e uma pomba. A pomba saiu, recorreu toda a terra e voltou para a água. Agora o corvo, nós encontramos que a palavra de Deus nos diz que ele ia e vinha, e que ele não deixou de ir e vir. Mas a palavra de Deus não nos diz que ele entrou na água, que ele voltou para a água. O corvo não são estes que nós conhecemos, às vezes nós chamamos aqui, esses que andam aí, os urubu, chamamos de corvo, mas é outra espécie, é um passarinho preto, mais pequeno que esse. Eles estão até a Guatemala e tem esses animais. Aqui na América do Sul não tem. Estados Unidos, América Central, Europa, todos esses lugares têm os corvos. Eles se alimentam de quê? De carniça. Eles comem insetos. Eles comem absolutamente de tudo o que possa existir sobre a face da terra. Também se diz, hoje eu estava pesquisando isso, que os corvos são um dos pássaros mais inteligentes de toda a espécie. Tem pessoas que dizem que um corvo, se ele pode guardar o rosto de uma pessoa que o maltratou por muitos e muitos anos, e ele não se esquece do rosto daquela pessoa. Assim como também é o contrário, daqueles que o trataram bem. Ele guarda os seus alimentos, esconde os seus alimentos, e ele sabe exatamente onde ele deixou. E também alguns dizem que eles são capazes até de utilizarem ferramentas. É uma das aves mais inteligentes do mundo, o corvo. Ele se alimenta de carniça. Então nós começamos a analisar, ele ia e voltava. Imagine, o mundo tinha sido alagado debaixo da água. Debaixo da água. Aquilo deveria estar tudo cheio de cadáveres, de pessoas, de animais, de todas as espécies sobre as águas. Então o corvo saiu e se encontrou num ambiente propício para ele. Num ambiente onde tinha muito alimento, onde tinha muita comida para ele. E ali então, ele chegava até a arca, mas não entrava na arca. Se trazemos para nós, nos nossos dias de hoje, muitas pessoas se desviam da fé em Cristo por as carniças que o mundo está oferecendo, por aquilo que o mundo oferece. Então vão ao encontro diversão, encontro pecado, encontro adultério, encontro tanta coisa no mundo, que eles chegam até a casa de Deus, até a igreja, mas não querem mais Cristo nas suas vidas. Atuam como este corvo que enviou Noé, vão e
e voltam. Vão e voltam, mas não entram no caminho de salvação. E tem somente um caminho que Jesus declarou, isso todos nós sabemos muito bem, muito claro, está explícito na palavra de Deus, em João capítulo 14, verso número 6, onde Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ninguém vai poder salvar-se a não ser através de Jesus. A não ser através de Jesus. Nestes dias que passou e se falou muito de Maria com a morte do Papa, lamentavelmente tem muitas pessoas que acreditam que Maria pode dar salvação. Mas Maria não dá salvação para ninguém, nem tampouco pode otorgar bênção para ninguém. Porque assim como o profeta Elias, já vamos falar dele, o próprio apóstolo Tiago vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas emoções, aos mesmos sentimentos, às mesmas debilidades nossas. Ele era um homem comum, mas ele orou para que não chovesse e não choveu. Ele era dependente de Deus, assim como Maria também era dependente do Senhor. Se nós vamos do livro de Atos e começamos a ler no capítulo número 1, 2, 3, nós vamos encontrar de que Maria sempre esteve ali, junto com os apóstolos, até esperando a descida do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus desceu no aposento alto, ali estava Maria. E o interessante é que quando Jesus subiu para o céu, ali tinham aproximadamente 500 pessoas. E ele falou para todas aquelas pessoas que era para esperar em Jerusalém, até receberem o poder. Quando o Espírito Santo desceu, tinham somente 120 pessoas. Então faça conta, quantas desistiram? Quantos desistem hoje de Cristo? Porque vem buscar a Cristo por um milagre. Vem buscar ao Senhor por uma bênção. Vem buscar ao Senhor para que abra uma porta. Mas não se trata disso. Nós devemos de buscar ao Senhor para adorá-lo, porque nós somos necessitados dele. Tem algo mais importante no nosso ser, que é a nossa salvação, que é o cuidado da nossa alma, que é ter a vida eterna. A vida eterna, ontem estava lá na Igreja Semeadora do Evangelho, junto com o pastor Renato, e ele justamente falava sobre isso, sobre a vida eterna. Ele dizia: quantos anos são a vida eterna? Se a própria palavra está dizendo, é uma eternidade, não vai acabar mais. Nossa mente não chega a captar o sentido do que é uma eternidade, do que é realmente uma eternidade. E nós escolhemos onde passar a nossa eternidade, aqui na terra. Deus nos dá o livre-arbítrio para nós escolher onde vamos passar a eternidade. Mas voltamos ao corvo. O corvo ia e o corvo vinha. Um animal inteligente, um animal que poderíamos dizer que tinha muita sabedoria. A pomba voltou, o corvo não voltou, porque ele encontrou abundante comida, abundante alimento ali no mundo. Muitos não voltam porque têm encontrado, lamentavelmente, abundante pecado no mundo. E estão ali sumidos, caídos, no meio do lamaçal do pecado. O dia que Deus vier chamá-los, para onde eles irão. Capítulo número 17, versículo número 2 de 1 de Reis diz: então veio a palavra do Senhor e lhe disse: vai-te daqui e volta para o oriente e oculta-te no ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Sucederá que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. E ele foi e fez segundo a palavra do Senhor.
e se foi a viver junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Novamente temos os corvos. Hoje tem alguns questionamentos sobre esta passagem da palavra de Deus. E aí vão para os idiomas antigos e querem dizer que eram homens, que não eram os corvos, literalmente falando, que levavam o alimento a Elias. Deus está usando os corvos novamente. Agora a pergunta é, por que Deus está usando os corvos? Por que Deus não usou uma águia? Por que Deus não usou uma pomba? Por que Deus não usou qualquer outra coisa para levar o alimento a Elias? Por que não teve que soltar um corvo primeiramente? Por que não soltou a pomba? Por que não soltou, sei lá, uma águia também ou qualquer outro animal que pudesse correr, voar para ver como estava a terra? Mas a Deus foi prazer de Deus utilizar os corvos. Agora, se nós lemos em Levítico, nós vamos ler em Levítico capítulo 11, versículo número 17, vamos ler em Deuteronômio capítulo 14, versículo número 12, de que os corvos são animais imundos, donde ele tem uma lista daquilo que nós podemos comer e não podemos comer. Ou seja, essa lista era, na época da lei, para o povo de Israel, para o povo judeu. Hoje nós estamos debaixo da graça. E tem um episódio no livro de Atos, que Pedro então tem uma visão e vê que desce no lençol do céu com todas as aves imundas e animais imundos. Então, dentro desse lençol que vinha para Pedro, ali deveria vir corvos, ali deveria vir avestruzes, ali deveria vir porcos, ali deveria haver peixe sem escama. Tudo isso vinha ali naquele pacote. E Pedro vai dizer, não, Senhor, eu não posso comer porque é imundo. O Senhor vai dizer, não chamas imundo aquilo que eu limpei. Porque Deus, por exemplo, só fazer um parênteses, como diz o pastor aí, só para fazer um parênteses, porque Deus recomenda comer peixe com escama e não o peixe sem escama. Porque o peixe com escama, ele está mais em cima das águas. Ele está nadando mais em cima, ele mora quase na superfície das águas. E o peixe de couro, sem escama, como nós conhecemos, ele vai para a profundeza das águas. Então, o que acontece? Na profundeza das águas é onde está toda a contaminação. Já hoje, nos nossos dias de hoje, não sabemos qual está mais contaminado, se é o que está em cima ou o que está embaixo, porque a contaminação tem tomado conta dos nossos rios. Mas, logicamente, que a maior contaminação vai estar lá no fundo do rio, no fundo do mar, no fundo do lago. Então, aqueles peixes que estão lá no fundo, eles se alimentam lá embaixo, então eles são mais contaminados que aqueles que têm escamas. Agora, por que Deus veio utilizar o corvo, que é um animal imundo? Para o homem, olhar um corvo é um animal imundo. Até hoje, se nós tivéssemos aqui corvos, nós chamaríamos de animais imundos. Chamaríamos eles de imundícia, não sei de quantas outras coisas mais, pois eles comem cadáveres até dos seres humanos. Eles estavam fazendo ali, aquele dia, o corvo que soltou Noé, ele estava fazendo até um trabalho ecológico, ele estava limpando, porque ele ia alimentando-se daquilo que estava sobre as águas. E agora Deus vai usar corvos para levar alimento para Elias. Elias era um profeta, ele ia receber do animal imundo aqueles alimentos. Que Deus estava falando para Elias? Que Deus estava falando para Noé? Que Deus estava falando para nós? Vamos
a 1 Coríntios, capítulo 12, verso número 28. Capítulo 1 de 1 Coríntios, verso número 27 e 28. Antes, aos insensatos do mundo, escolheu Deus para humilhar os sábios. E aos fracos do mundo, escolheu para humilhar os poderosos. E escolheu aos de condição humilde no mundo, aos menosprezados, aos que nada são, para reduzir os que são algo, para que ninguém se jacte diante dele. Então, por que Deus escolheu os corvos? Aqui está a resposta. Aquelas pessoas que nós pensamos que são as menos prováveis de poder converter-se, de poder chegar a ser um pregador, uma pregadora do Evangelho, são as que escolhe Deus. Deus não olha como nós olhamos. Quantas pessoas hoje se sentem desprezadas, se sentem angustiadas, solitárias, depressivas, porque elas pensam, ou o inimigo meteu no seu coração, na sua mente, na sua alma, no seu espírito, de que elas não são ninguém, que ninguém me entende, que ninguém me quer. Às vezes tem reuniões sociais que entra uma pessoa e mais de um se levanta e vai embora. Hoje nós vemos que se chegar uma pessoa humilde e sentar ao lado de alguém que crê que é todo-poderoso, aquele que acredita que é todo-poderoso vai levantar-se e vai ir embora, ou vai sair daquele lugar. Quantas vezes temos visto isso? Nos ônibus, avião, salas de espera, enfim. Por quantos lugares de que pessoas simplesmente se levantam e mudam de lugar porque não querem estar ao lado daquele. Aquele desprezado, aquele descartado pela sociedade, é justamente esses que Deus está chamando. É isso que Deus está gritando aos quatro ventos, quando Ele vai mandar os corvos levar alimento para Elias. E se Deus quis usar os corvos, Ele também quer nos usar a nós. Ele quer usar a você. Ele quer me usar a mim. Ele quer nós usar nas suas mãos. Mas ainda estamos nós sentindo de que não estamos preparados, de que não estamos prontos. Pois bem, é justamente esses que Deus está chamando. É justamente esses que Deus está chamando para que venham a começar uma vida frutífera servindo ao Deus eterno todo-poderoso. Às vezes as pessoas ficam com temor, com medo. Mas quem sou eu para fazer tal coisa? Quem era um corvo para levar alimento para Elias? Quem era um corvo para que Noé enviasse ele a ver se tinha terra seca ou não? Quem era aquele corvo? Um pássaro imundo. Mas Deus teve o prazer de utilizar os corvos. Aqueles que nós menos pensamos, e reitero isso, aquele que nós menos pensamos, aqueles que nós consideramos como pessoas improváveis de que um dia estejam sentadas em alguma destas cadeiras, são as que Deus tem preparada para a salvação. Nós não podemos escolher quem vai ser salvo. Às vezes pareceria que nós queremos escolher, queremos ver quem vai vir até a casa de Deus. Nós queremos escolher com quem vamos tratar, com quem vamos orar, com quem vamos ministrar. Mas Deus está chamando aos improváveis para que eles venham envergonhar aqueles que acreditam serem sábios. A palavra de Deus é que está dizendo: aos insensatos do mundo
escolheu Deus para humilhar a quem? Para humilhar aos sábios, aos fracos. Os fracos são aqueles mais desprezados. É algo incrível da sociedade que nós vivemos no dia de hoje. Se você colocar alguém vender pastel aqui na calçada da igreja, uma pessoa pobre, humilde, e ela vender um pastel, sei lá, a R$5, alguém vai chegar e vai dizer para aquela pessoa: mas tu está vendendo muito caro o teu pastel. Eu te compro 3, te compro 4, mas se tu me faz a R$4. E como aquela pessoa humilde, pobre, necessitada, ela está necessitando, ela vai fazer isso, vai diminuir o seu preço. Mas se ali na esquina tem uma caminhoneta, ou tem um carrinho desses de vender lanche, tem uma pessoa bem vestida, e sabemos que ela é alguém importante na cidade, ela está vendendo pastel a R$10, e vão comprar a R$10 ali, e não vão pedirem rebaixa nenhuma por ela. Por quê? Porque estão olhando o status da pessoa. Estão olhando a pessoa, não o produto que estão vendendo. Isso acontece com a sociedade hoje em dia. Nós julgamos o livro pela capa, não pelo conteúdo. Nós olhamos para uma pessoa e falamos: mas esse deve ser ladrão, deve ser drogado. Não é verdade? Que muitas vezes se fala isso, mas vem outro bem vestido, sua boa caminhonete, e é um homicida, é um ladrão, é de tudo um pouco, mas é uma pessoa importante na sociedade. E nós orgulhamos de recebê-lo em casa, porque chega na sua 4x4, mas chega o outro numa carroça com um rio choro: esse é fulano de tal. Esse é fulano de tal. Não, fala para ele que eu não estou. Mas chegou o outro e buzinou lá fora, e nós saímos para receber. Aprendi, meu pai sempre fazia isso. Quando chegava alguém em casa e buzinava, ele não ia lá fora. Ele dizia: eu estou à mesma distância que ele. Quer falar comigo? Que desça da caminhonete, que desça do carro. E às vezes nós corremos detrás desse tipo de pessoa. Então Deus está nos ensinando, através dos corvos, ao quê? Aquilo que a própria palavra de Deus fala, aquilo que o próprio apóstolo Tiago está nos falando, que não é para fazer a acepção de pessoas, mas nós fazemos, de acordo a posição social, a raça ou até a credo religioso. Nós damos importância ou não para aquela pessoa. Quando a palavra de Deus está falando que os fracos, os insensatos, os de condição humilde no mundo, os menosprezados, os que nada são, Deus está chamando. Deus está chamando a estes. Aí encontramos na palavra de Deus, no capítulo 13 do livro de Atos, quando o apóstolo Pedro e João, capítulo 4, quando Pedro e João, eles vão ao templo da Formosa, e ali é curado aquele médico, aquele homem coxo que estava ali na porta do templo chamado Formosa. Eles se admiram. E logo vamos encontrar que eles se admiram por a eloquência que tem Pedro, por a eloquência que tem João. Eles mesmos vão dizerem: estes são homens incultos. Sabe o que é uma pessoa inculta? É uma pessoa ignorante, que muitas vezes nem sequer sabe ler. Mas quando se coloca nas mãos de Deus, ela tem a sua vida totalmente transformada. E é isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Transformar as nossas vidas. Agora, se nós vamos pensar, porque muitas vezes está esse complexo de inferioridade, que eu me sinto que eu não sou ninguém.
que eu me sinto desprezado, que eu me sinto inferior àquele ou àquele outro. Ei, meu irmão, você quer alguém mais desprezado que um corvo? E Deus usou. Deus, praticamente, nós poderíamos dizer nesta noite, que Deus honrou a esses pássaros, colocando-os levar alimento ao profeta. Deus honrou a esse pássaro imundo, desprezado, a que ele saísse a buscar a terra seca para Noé. Deus quer honrar a sua vida. Deus quer honrar a minha vida. Agora, qual é a atitude que nós temos diante de Deus? O que nós pensamos de nós mesmos? Eu não consigo, eu não posso, eu tenho vergonha, eu sou tímido, isso não é para mim. Quem foi que disse isso? Deus está dizendo todo o contrário. Levanta-te, tu que dormes. Levanta-te para que venha resplandecer a luz de Cristo na tua vida. É isso que deve de acontecer hoje sobre as nossas vidas. É isso que Deus quer fazer sobre as nossas vidas. Sobre a sua vida, sobre a minha vida. Desprezados, humilhados. Os apóstolos eram homens humildes, trabalhadores. Jesus tirou eles de onde? Do meio do mar, fedendo a peixe. Fedendo a peixe. E às vezes nós nos envergonhamos da profissão que temos. E ainda mais, nós julgamos aos homens pela a profissão que tem. Aquele é um pobrezinho, ele é gari, está lá trabalhando, é gari o pobrezinho. Mas ele está tirando o nosso lixo. Ele está tirando o nosso lixo. Nós fazemos o lixo e ele é o que vai tirar o lixo. E assim tantas outras profissões. O pobrezinho é coveiro. Não sei como pode estar ali. E assim por aí vai indo. Parece que nós, de acordo ao nível social ou daquilo que a pessoa recebe como salário, é como nós tratamos. Quando é tudo ao contrário. Deus está nos ensinando, através dos corvos, a não fazer acepção de pessoas. E muitas vezes, nesse não fazer acepção de pessoas, nós estamos incluídos. Porque nós mesmos, muitas vezes, nós desprezamos a nós. Aí fiz uma arrependência. Nós desprezamos. Pensamos que não somos ninguém. Pensamos que não somos capazes. Pensamos que não temos condições. Mas tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Deus tirou Pedro do meio do mar e transformou num tremendo apóstolo. Ousado, corajoso. Ousado e corajoso. Pedro, quando Jesus disse no meio do mar, vem Pedro. Ali estavam os 12 tremendo dentro daquele barco. E Pedro foi o único que teve a ousadia de sair do barco e começar a caminhar sobre as águas. Depois, se ele começou a afundar ou não, esse é outro tema. Mas o impulso, a ousadia, a coragem dele foi notória naquele momento. E essa mesma unção, ela deve estar sobre você. Uma unção de ousadia, uma unção de coragem, uma unção forte de parte de Deus sobre a sua vida, para que você não se sinta mais desprezado. Não se sinta desprezado absolutamente por ninguém. Ao final, a palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu amado, cada um dos que estamos aqui nesta noite, nós somos filhos de Deus. Sabe o que diz a palavra de Deus lá em Pedro? Que nós somos uma geração eleita. Somos geração eleita. Real sacerdócio, que Deus chamou das trevas para a sua abundante luz,
para que nós venhamos anunciar as virtudes de Cristo. Então nós somos alguém importante para Deus. Tão importante somos para Deus, que Deus entregou o seu Filho para que ele viesse morrer por nós. Que ele viesse morrer por nós, ali na cruz. Que ele sofresse tudo aquilo que ele sofreu por cada um de nós, para que nós sejamos exaltados, honrados por Deus. Você quer receber honra de Deus? Quer mesmo receber honra de Deus? Sirva ao Senhor. Mas nesta noite vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Vamos clamar a Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que Ele venha arrancar do seu coração todo e qualquer temor que você tem. Feche os olhos e vamos orar a Deus. Meu Deus e meu Pai, Senhor, nesta hora, ó Deus, nós estamos na Tua presença, meu Pai. Senhor, nós queremos clamar a Ti. Queremos, Senhor Deus, apresentar as nossas vidas, meu Pai. Senhor, eu quero apresentar-te as vidas que estão aqui no templo e aquelas, Senhor Deus, que estão através da live, meu Pai. Senhor, eu sei que tem muitas pessoas que têm angústia no seu coração, que se sentem desprezadas, que se sentem inferiores aos outros. Senhor, que Tu venhas a levantá-las, meu Pai. Que nesta noite, Senhor, esses pensamentos introduzidos por Satanás nas suas mentes venham serem arrancados no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todo sentimento de inferioridade, meu Pai, venha ser desfeito nesta hora, meu Deus. Oh Pai, que Tu venhas ministrar, Senhor, sobre aquele coração contrito, humilhado, Senhor. Que Tu venhas arrancar, Senhor Deus, toda a frustração que possam estar nos corações, meu Pai. Que Tu venhas, Senhor, que Tu venhas glorificar-te de uma maneira extraordinária sobre essas vidas, meu Pai. Senhor, é no nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, que estamos pedindo, Senhor amado. Que nesta noite, Senhor, homens e mulheres que estão aqui, meu Pai, saiam, Senhor Deus, com uma nova visão de si mesmo. Senhor, com aquele desejo de servir, de trabalhar na Tua obra. Senhor, de incluir-se, Senhor Deus, na Tua igreja, meu Pai. Senhor, de ser pessoas que venham produzirem frutos, que venham, Senhor Deus, frutificarem ao 100 por 1, meu Pai. Senhor, eu quero pedir-te, meu Deus, que tudo aquilo que eles tocarem, porque é promessa da Tua palavra, meu Deus, venha a ser prosperado, venha a ser abençoado, meu Deus. Que naquele lugar, meu Deus, que colocarmos a planta dos nossos pés, seja abençoado no nome de Jesus, meu Deus. Que quando caminhar, Senhor eterno, pelas ruas, Senhor, o inimigo das nossas almas abra um caminho, Senhor, para que Teus filhos passem, meu Deus. Senhor, não aceitamos nenhuma sorte de retaliação em contra deste povo que está aqui nesta noite, meu Pai. Nem contra eles, nem contra os seus familiares, meu Deus. Aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero louvar-te, quero adorar-te e agradecer-te, meu Pai, por aquilo que Tu has de fazer nas suas vidas. Amém. Amém, amados. Pedimos então nossos irmãos que estão na live e vamos orar assim como você está. Vamos unir a nossa fé. Jesus disse o seguinte: